Santidade inspira santidade. Hoje, 26 de janeiro, vamos conhecer a história de São Timóteo e São Tito, discípulos de Paulo. São Timóteo e São Tito foram discípulos de São Paulo, presidiram as comunidades cristãs da ilha de Éfeso e de Creta, respectivamente. Do mesmo modo, a eles foram dirigidas 3 cartas atribuídas a São Paulo. A festa de ambos é celebrada neste dia 26 de janeiro, o dia seguinte à festa da conversão de São Paulo, apóstolo dos gentios. Vamos conhecer a história de São Timóteo? Timóteo, um santo muito antigo, venerado há muitos e muitos séculos, morreu no ano de 97. Timóteo era o braço direito do apóstolo Paulo, seu grande amigo e companheiro, sendo considerado, ao lado do mestre, como o primeiro e corajoso pregador do cristianismo. Quase sempre evangelizaram juntos, mas por várias vezes Paulo o mandou como representante em quase todos os lugares importantes daquela época, enquanto ele próprio abria novos caminhos. Timóteo nasceu em Listra, na Ásia. Seu pai era grego e pagão. A mãe se chamava Eunice e era judia. Foi educado dentro do judaísmo. Assim, quando o apóstolo Paulo esteve naquela cidade, tanto sua avó, sua mãe e ele próprio, então com 20 anos de idade, se converteram. A partir daí, Timóteo decidiu que o seguiria e nunca mais se afastou do santo apóstolo. Timóteo foi colaborador de Paulo, o acompanhou em suas viagens a Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso e Roma, exceto quando ele o enviava para algumas missões nas igrejas que tinham fundado, com o objetivo de corrigir erros e manter a paz. Como fez em Tessalônica, com o seu aspecto de rapaz frágil, porém, que ninguém despreze a tua jovem idade, lhe escreveu Paulo na primeira das 2 cartas pessoais. E aos cristãos de Corinto o apresenta assim: estou lhe mandando Timóteo, meu filho dileto e fiel no Senhor. Manterá em suas memórias os caminhos que lhes ensinei. Na Palestina, o apóstolo ficou preso durante 2 anos e tudo indica que Timóteo foi seu companheiro nessa situação também. Mas ao final deste período, ele foi colocado em liberdade enquanto Paulo era levado para Roma. Quando Paulo retornou, por volta do ano de 66, Timóteo era bispo de Éfeso e com este cargo foi nomeado pelo apóstolo para liderar a igreja da Ásia Menor. As epístolas de Paulo, a ele endereçadas, viraram pura leitura cristã e se tornaram documentos preciosos de todos os tempos, como leme e bússola para a igreja. Mas a sua morte nos ilustra muito bem o que era ser cristão e apóstolo naquela época. Durante uma grande festa, onde era adorada a deusa Diana, Timóteo se colocou no centro dos pagãos e tentava convertê-los. Iniciou um severo discurso, criticando e repreendendo o culto herege. Como resposta, os pagãos o mataram a pedradas e pauladas. O apóstolo Paulo escreveu a 2ª carta a Timóteo, estando de novo na prisão, à espera de sua morte. Procure vir para junto de mim. Muitos, de fato, o haviam abandonado. Agora, vamos conhecer a história de São Tito. Tito foi o 2º grande colaborador de Paulo. Provinha do paganismo, foi convertido e batizado por Paulo. Em 49, já estava com Paulo em Jerusalém, para entregar a importância de uma coleta em favor dos cristãos pobres. Meu companheiro e colaborador, como escreveu o apóstolo na 2ª carta aos Coríntios.
companheiro dos momentos importantes, como a famosa reunião do Concílio de Jerusalém, que tratou da necessidade da renovação e diversificação dos ritos devido à evangelização no mundo pagão. Tito, porém, foi também um mediador persuasivo e entusiasmou Paulo, resolvendo uma grande crise entre ele e os coríntios. Entre os anos de 64 e 65, tendo sido libertado da prisão romana, o apóstolo Paulo foi com ele para a ilha de Creta, onde fundou uma comunidade cristã que confiou a Tito. Mais tarde, visitou a Paulo em Nicópolis. Voltou novamente à ilha de Creta, onde recebeu uma carta do próprio mestre Paulo, que figura entre os livros sagrados. Depois, retornou a Roma para se avistar com um apóstolo que o mandou provavelmente evangelizar a Dalmácia, onde seu culto ainda hoje é intenso. Segundo a tradição mais antiga, Tito permaneceu como bispo de Creta até sua morte, que ocorreu em idade avançada, por causa natural e não por martírio. Ele teria conservado a virgindade até a morte. São Paulo o chama repetidamente, meu companheiro e colaborador. E na segunda carta aos Coríntios, no momento de especial amargura, diz: Deus me consolou com a chegada de Tito. Certa é esta doutrina, e quero que a ensines com constância e firmeza, para que os que abraçarem a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isso é bom e útil aos homens, recomendou São Paulo a Tito. As 3 cartas, escritas pelo apóstolo Paulo a estes 2 discípulos, têm alto valor, pelo conteúdo exclusivamente pastoral, de tal modo que podem ser consideradas como o primeiro guia pastoral dos bispos de todos os tempos. São Timóteo e São Tito, rogai por nós.